Programa Revista Rural. Um oferecimento. Pioneer. Me orgulho de ser Pioneer. E Matsuda. Quem usa, não muda. Matsuda. Olá, gente boa do campo e da cidade. Estamos felizes, mais uma vez, de trazer até vocês tudo o que tem de interessante no mundo do agronegócio. Preparados? Então espia os assuntos de hoje. Controlando as pragas da lavoura com a nossa amiga Joaninha. Tudo sobre o cultivo de manjericão. Porquinhos lindos e bem pequenininhos. E como garantir a produção com sementes de qualidade. Começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Concorde comigo, a Joaninha é bonitinha, não é? E você sabia que ela é uma das maiores parceiras do agricultor? Em Minas, por exemplo, existe até uma fábrica de joaninhas que ajudam a controlar as pragas da lavoura. Quando pensamos em fábrica, pensamos também em indústrias que produzem alimentos, eletrônicos, bens de consumo. Mas uma fábrica de joaninha, você já ouviu falar? Pois é, vamos conhecer! O projeto surgiu de uma ideia inspirada em Paris. Numa cidade de Paris, tem uma biofábrica de joaninhas que distribui joaninhas para a população da cidade, né? E veio com uma ideia que em 2013, 2014, a cidade de Belo Horizonte ela foi acometida por uma praga em duas avenidas que possuem ficus que foram acometidas por mosca branca. E nós tivemos muita dificuldade em fazer o controle dessa praga. Então, baseada na inspiração da cidade de Paris e do fato que aconteceu aqui em Belo Horizonte, veio a ideia, então, de montar uma biofábrica de joaninhas. E aqui a distribuição de kits funciona como? Quantas joaninhas vêm? Qualquer cidadão de Belo Horizonte, residente, né, em Belo Horizonte, pode solicitar o kit de joaninha. E aí cada pessoa recebe em torno de 20 larvas de joaninha por kit. Além da aparência meiga, as joaninhas se destacam pelo potencial no combate às principais pragas e doenças de hortas e jardins. E, em média, uma única joaninha por metro quadrado realiza o controle biológico de maneira eficiente. Numa fábrica convencional, a gente é acostumado a ver máquinas trabalhando e aquele barulho. Aqui é totalmente diferente, né, Natália? Conta pra gente como é o dia a dia de vocês aqui na manutenção. Bom, primeiramente, a gente separa, né, as posturas, né, as ovoposições, os ovos em um pote e espera, então, a eclosão desses ovos. E aí, depois disso, a gente transfere para outros potes onde vão ficar as larvas das joaninhas, até o período em que vai virar casulo e, novamente, virar a joaninha adulta, onde a gente vai mantê-la em potes assim e começa todo o ciclo de cuidados novamente. E esse ciclo dura quanto tempo, mais ou menos? Para completar o ciclo, mais ou menos uns de 25 a 30 dias. Super rápido, né? Então, todo mês tem a distribuição de kits, né? Todo mês, na verdade, todo mês, não, a gente tem distribuição toda semana de kit de joaninha. O ciclo completo da joaninha são 30 dias, mas a ovoposição é periódica, né? Acontece todos os dias, mas a manutenção é feita dia sim, dia não, onde faz a retirada dessas ovoposições. E elas se alimentam do quê? Elas se alimentam de pulgão, cochonilha, psilídeo, trips,
São algumas das pragas, né, nas quais elas se alimentam. E aqui, no caso, a gente normalmente coloca para elas como alimentação o pulgão, a folha, né, com o pulgão. Com relação à iluminação e temperatura, vocês têm um cuidado ou não precisam? Sim, elas ficam num ambiente climatizado, né, numa temperatura constante de 25 graus, e com uma iluminação para poder se manter, né? Não ter tanta oscilação de temperatura e a gente conseguir manter a produção. Do seu ponto de vista, é um trabalho complicado ou é prático? É prático, mas é trabalhoso, vamos dizer assim, né? Para poder manter a população, para manter as matrizes, para poder a gente conseguir a quantidade, né, de liberação de larvas, é trabalhoso, na verdade. Nessas etapas, tem alguma que exige maior atenção de vocês para não perder esses insetos? Acho que em todas as etapas é importante para a gente não ter o mínimo possível de perda, né? Então precisa essa atenção em todas as etapas. Você consegue mencionar em cada uma delas o que é o mais crítico, assim, que tem que tomar cuidado, que não pode atrasar o horário, de repente? Não, o que a gente tem uma atenção maior, às vezes, é com os ovos, né? Para que tenha o maior número de eclosão de larvas possível, assim. Porque pode acontecer nesse meio tempo um ressecamento do ovo. Então a gente tem um cuidado maior nesse sentido, assim, uma atenção, mas as outras não tão importante quanto essa etapa, as outras também, porque se a gente não conseguir dar uma manutenção correta também nos adultos, a gente não consegue ter os ovos, né? Elas não têm a ovoposição suficiente para poder a gente ter, então, a larva para poder distribuir para a população. Vocês fazem o manejo aqui, mas depois vocês levam para outra sala, né? Isso, eles ficam, a gente faz o manejo aqui, nessa bancada, no laboratório aqui, mas elas são mantidas nessa sala climatizada. Chamada de berçário? A gente, na verdade, chama de maternidade, é um berçário, né? E a temperatura de lá é? 25 graus. Sempre nessa faixa de 25 graus. E tem uma explicação do motivo para isso? Para não ter uma oscilação, né? Se você tem uma temperatura muito baixa, você não vai conseguir, o desenvolvimento será mais lento das joaninhas. E, consequentemente, também eu terei poucas larvas, eu terei um desenvolvimento mais demorado. E vocês têm algum projeto de acrescentar outros insetos, de repente? A gente já tem o crisopídeo, né? A gente também tem na verdade, é uma biofábrica de joaninhas e crisopídeo. A gente já tem o crisopídeo, que é também conhecido como bicho lixeiro, que a gente mantém aqui também. E ele também vai atacar as principais pragas? Isso, as mesmas que da joaninha, que é pulgão, cochonilha, trips, psilídeo, são as mesmas. E o cuidado também com ele é semelhante? Semelhante, que o ciclo também de vida é semelhante e os cuidados são semelhantes. Na hora de se inscrever, a pessoa pode escolher entre joaninha ou crisopídeo? Não, ela não tem, assim, ela não tem essa opção. É o que a gente tem, a gente alterna, né? Então, às vezes no kit vai receber só larva de joaninha e em outros momentos, às vezes vai receber larva de crisopídeo ou às vezes até ambas. Da fase de larva até a fase adulta, o planejamento alimentar é fundamental e vai sendo modificado durante o manejo. Bruna, antes da gente levar as joaninhas para a horta, tem um cuidado especial todos os dias, ou pode esquecer ali um dia sim, um dia não, fazer esse manejo aqui? Não, as joaninhas elas precisam de um cuidado periódico, porque elas têm um grande problema que é o canibalismo. Então, se a gente deixa os ovos por muito tempo nas caixas, os adultos vão acabar predando esses ovos. Se a gente deixa as larvas muito tempo com os ovos, as larvas também vão predar os ovos e as larvas vão predar umas às outras. Então, é necessário que a gente faça sempre um manejo de retirar o que é mais frágil do que pode acabar predando. Então, quando as larvas crescem, ficam algumas larvas pequenas, outras grandes, é necessário fazer essa separação periódica para não ter esse perigo do canibalismo. Assim também com as pupas, quando os insetos viram pupas, como eles ficam ali paradinhos, se a gente deixar junto com as larvas vão acabar fazendo a predação dessas pupas e a gente vai acabar perdendo esses insetos.
Então, além do manejo de separar pelos tamanhos, também tem a alimentação que é cuidada, né? Sim, aqui a gente tem alimentação, na maior parte das vezes, que é o pulgão. Então a gente procura em hortas pulgões que estão, couves que estejam infestadas com pulgões, e a gente coloca para as larvas e também para os adultos poderem se alimentar. Em paralelo a isso, a gente tem um outro inseto que ela se alimenta, que é um alimento, na verdade, alternativo, que são os ovos de anagasta. O principal alimento que a gente procura é sempre o pulgão, que é o alimento que ela encontra na natureza. Mas quando a gente não tem essa disponibilidade do pulgão, a gente tem esses ovos de anagasta que a gente coloca também para complementar a alimentação delas. Porque se elas ficam sem comida, a predação também entre elas vai ser cada vez maior. Com relação, quando recebe o kit, também é dado um alimento a mais para eles ou é comer o que está disponível ali na hora? Não, sim. O kit, como ele vai demorar um tempo, né, até chegar na residência da pessoa e ela fazer essa liberação, a gente também coloca um alimento, na maior parte das vezes, justamente o ovo de anagasta, que é esse alimento alternativo que a gente coloca para poder ela ter um tempo ali de comida e não acabar predando as larvas, as próprias larvas que estão ali. Então, a gente tem também essa alimentação nos potes de distribuição. E esses plásticos aqui são justamente para não se misturarem, né? Os plásticos são para fecharem os potes, né? Então, a gente coloca esses plásticos, eles têm microfuros para poder fazer essa oxigenação, a troca de ar, e para elas ficarem protegidinhas aqui, até mesmo por causa do pulgão, né? Que quando ele chega à sua fase adulta, ele é alado. Então, se a gente deixar sem o plástico, tanto as larvas vão fugir, quanto os pulgões vão sair voando. Depois do desenvolvimento em laboratório, as larvas já estão prontas para o trabalho e para a vivência entre as plantas. O munícipe vem buscar aqui o kit. O que vem nesse kit e qual a orientação que vocês dão? Então, na verdade, para ficar mais centralizado, a gente disponibiliza na nossa sede, que é na Afonso Pena 342, fica lá no centro. Todos os solicitantes vão lá e fazem a retirada das larvas de joaninha lá. Dentro desse kit que a gente manda para os solicitantes, vem alguns informativos do que são a biofábrica e os inimigos naturais que nós criamos aqui. Damos também um pacotinho de sementes atrativas para joaninhas, que são sementes de plantas que dão um pólen, bastantes flores, que atraem elas para as hortas. E aqui as tão famosas joaninhas, né? A gente coloca nessa serragem com um pouquinho de alimento para evitar o canibalismo, né? E o contato para elas poderem chegar inteiras, né? Nas hortas de vocês, solicitantes. E aí, no caso, é só tirar a tampinha aqui do pote. Elas já vão estar andando aqui. Você ou solta salpicando em cima, próximo das pragas, né? Dos pulgões ou cochonilhos. Ou você pode deixar no pé dela, que as larvas vão sair em direção ao alimento. Elas já vão subir aqui e procurar o alimento. Manjericão é tudo de bom. Em cima da pizza, para incrementar uma salada, é uma delícia. E tem vários tipos dessa hortaliça. De clima ameno e ciclo rápido, ela é uma boa opção de cultivo para o produtor. Do grupo das ervas para tempero, o manjericão é bastante utilizado no dia a dia e possui variedades que vão desde o folha fina até o roxinho. E essa é considerada uma cultura bastante viável para quem quer plantar em hidroponia. Produção normal em estufa, igual é plantado folhosas, igual é plantado rúcula, alface, então vai estar na mesma bancada de hidroponia, sendo cultivado do mesmo jeito. O que muda às vezes é a espécie de acordo com o mercado de cada um. O manjericão não é uma cultura muito exigente, vou falar que vai adoecer muito fácil, vai ter problemas de fungos, vou falar de folha, né? Então não é tão exigente. O produtor vai ter que trabalhar com a sua nutrição, né? É normal. Tomar os cuidados da mesma forma que ele toma para produzir alface, produzir rúcula.
que é as pragas de raízes, que às vezes quando dá algum problema de fungo, alguma risoctone, algum pítio, vai ser atacado pela raiz. Então é manter a tubulação sempre limpa, né? Repor os nutrientes, vou falar na solução nutritiva semanalmente, da mesma forma que produz aí folhosas, vai ser para o manjericão também. De ciclo curto, a cada 35 dias a colheita é realizada. Já em relação à temperatura ambiente, o manjericão é uma planta que rende melhor num clima mais ameno. A gente pega esse período quente, na hora mais quente do dia, é normal que a gente estica, que nem a gente está vendo aqui, está esticado esse sombrite, né? Então ele refresca um pouquinho. Quando chega no final do dia, a gente tira esse sombrite para aproveitar aquele último solzinho da tarde, né? Então, não é legal temperatura muito baixa e nem temperatura muito alta também. Manter uma média aí de temperatura, aí vamos falar dos seus 25 graus, no máximo 30, é onde vai estar melhor. Mesmo não sendo protagonista, se cultivado numa área entre 5% e 10% do sistema protegido, essa especiaria pode se tornar uma opção econômica complementar que ajuda no faturamento do produtor. Tem produtores que focam muito os chefes de cozinha, então ele vai ter uma demanda maior. Tem produtores que visa bastante o supermercado, que vende manjericão naqueles vasinhos. Então, assim, é de acordo com o mercado de cada um. Não significa que é um produto que economicamente não serve para hidroponia. É que é um nicho de mercado, é um público menor, mas é um valor agregado muito interessante. É um produto a mais no portfólio, vamos falar daquela linha de especialidades que todos os produtores têm, então o manjericão também é uma especialidade. Aqui tem vários tipos de manjericões, né? Então a gente tem um primeiro ali, que ele é o cheiro de manjericão com aroma de limão, né? Tem alguns manjericões que também tem um aroma de canela. Aí vai da exigência daquele chefe de cozinha que pede para o produtor, eu quero um manjericão que tenha a essência de limão, outro de canela. Então todos têm sabor de manjericão, mas com essas diferenças. Tá gostando do programa? Então eu tenho uma dica especial para você. Acesse nosso canal no YouTube. Lá você vai assistir um programa ainda maior, com mais reportagens e muito mais informação. E lá você pode também assistir todos os programas anteriores a hora que quiser. Bom, né? Pois é, queremos você sempre bem informado e junto com a gente. Nasceu na maior bacia leiteira. Ela é forte, ela tem raiz. Ela representa a grande parte dessa nação brasileira. Agroleite 2024, Horizontes em Sintonia. De 6 a 9 de agosto em Castro, Paraná. A vitrine da cadeia do leite espera por você. Porco de estimação é viável? Antes de me responder, dá uma olhada nessas fofurinhas. Aposto que você vai mudar de opinião. Diversificando a produção e ressignificando a ideia de que porcos gostam de sujeira, as miniaturas estão conquistando o mercado de consumidores que procuram por animais de estimação. Não é à toa que eles fazem sucesso na mini fazendinha do Criatório Pestana, localizado em Santa Bárbara do Oeste. Isso, a gente está aqui com 2 mini porcos, né? 3, na verdade, que tem um ali atrás. Eles são pequenos porque eles são filhotes ou tem a ver com a raça? Na verdade, a gente está, como você disse, segurando mini porquinhos, então não, eles não são pequenos porque são filhotes, também, né? Esse aí é um pouquinho mais novo que esse. Mas a gente está falando de animaizinhos geneticamente diminuídos, tá? Ainda não podemos falar que mini porco é uma raça, porque ele ainda não foi reconhecido como raça.
Ele simplesmente é uma seleção de animais menores que foi originando esses animais que vão ficar pequenos. E como funciona a rotina de vocês aqui? Os mini porquinhos, a gente tem uma... Deixa eu colocar lá aqui no chão. A gente tem uma alimentação variada com elas, né? Então a gente entra com uma ração magra para eles, que é a ração de coelho. E como a gente tem um restaurante, que a gente recebe visitantes aqui no final de semana, a gente separa bastante casca, verdura, legumes, pra gente poder servir para eles fresco, né? Não é a lavagem, que é aquele resto de comida. Verduras frescas, é tudo que vai sobrando da casca, né? Então a gente tem uma rotina de alimentação de todos os animais e os porquinhos entram nesse reaproveitamento dos alimentos que seriam descartados, né? Eles vêm, por ter uma alimentação muito variada, a gente vai servindo para eles essa alimentação. Quer descer. Bom, a gente está com um filhotinho aqui, como que vocês fazem a reprodução? A reprodução, ela precisa ser pensada ainda por essa questão de tamanho, né? O macho precisa ser bem menor do que a fêmea, né? Normalmente o pessoal acaba se frustrando, né, ao ver uma matriz um pouquinho maior. Essa matriz, se ela for muito pequena, ela não tem caixa suficiente para poder gerar os filhotes e ter um bom parto, né? Então a fêmea precisa ser um pouquinho maior e aí a gente vem diminuindo os machos. Eles têm uma facilidade com a reprodução. É uma gestação que dura 3 meses, 3 semanas e 3 dias, né? Então é muito fácil de contar aí, de cronometrar essa gestação. E a gente sempre traz machos pequenos, emprestados, né? Então a gente tem criadores, diminuiu o machinho, aí a gente pega e traz uma genética. Pra gente não ter essa consanguinidade que acontece muito nas miniaturas, a gente pega de um outro criador emprestado e vem trazendo machinho, e assim vai, né? A gente vai sempre tentando diminuir com consciência. É muito fácil diminuir um animal, muito fácil. Se eu começar a fazer consanguinidade, cruzar pai com filho, com irmão, eu vou diminuir, mas aí a gente não tem mais a miniatura. Aí a gente tem o nanismo presente, o gene do nanismo muito evidente. Que aí o animal ele não vai ter uma qualidade de vida, ele vai ter os bracinhos muito curtos e vai ser muito grande, a cabeça é muito grande e o corpo é pequeno. Então eu não tenho uma morfologia perfeita de um porco, ou de uma vaca, ou de um cavalo, né, que são os casos dos pôneis. A gente olha e fala, tá estranho, não tá homogêneo, né? Então a gente tem essa questão de diminuir com consciência, com calma. Não adianta eu querer diminuir pequenininho e ele não ter qualidade de vida, ser incompatível com a vida. Então na hora de comprar esse é um ponto que deve ser avaliado, né? Total. Toda planta de qualidade começa com uma semente de qualidade. E para garantir o bom desenvolvimento da lavoura, não há esforço que não compense. Antes do cultivo, a escolha da cultivar é fundamental. Mas você já parou para pensar como são preparadas as sementes? Pois saiba que o beneficiamento é um dos principais responsáveis por garantir uma produtividade mais farta. Por isso, nós fomos conhecer esse processo de perto. Nós estamos numa câmara fria, né, onde as sementes são armazenadas em temperatura e umidades ideais para a longevidade dessas sementes. E aí, do dia que ela chega aqui até o dia que ela é retirada, qual o procedimento que é feito? Normalmente esses materiais, após a recepção, eles vão ser testados no laboratório, né, onde vão ser quantificados as questões fisiológicas de germinação e pureza, onde serão realizados os testes, e enquanto isso esses materiais aguardam dentro dessa câmara até o processo de embalagem, se for o caso, beneficiamento, e isso quantas vezes forem necessárias até que os lotes existam. E a temperatura daqui, mais ou menos? Aqui nós ficamos com a temperatura em torno de 12 a 15 graus centígrados e umidade relativa em torno de 30%. E qual a finalidade disso? Tem que ser essa temperatura por quê? O objetivo de manter as sementes nessas condições é para que elas mantenham um metabolismo baixo e possam ter uma boa longevidade comercial, né, para que possam ser comercializadas ao longo do tempo. Através do beneficiamento de sementes, os processos de secagem, armazenamento e semeadura se tornam mais eficientes e práticos. Bom, aqui é o fumo está fazendo a calibragem, né? Qual a finalidade dela? Nós estamos fazendo uma calibração de sementes, onde elas estão sendo separadas por tamanho. O objetivo é uniformizar os lotes para facilitar os trabalhos do produtor no campo. Independente do tamanho das sementes,
fisiologicamente elas têm as mesmas condições de se desenvolverem. Independente do tamanho de uma ser maior ou menor, elas tendem a trabalhar da mesma forma, a se desenvolver, a germinar, a desenvolver plantas viáveis sem problema algum. Aqui tem outras máquinas também com outras funções, né? Conta pra gente um pouquinho o que mais acontece aqui. Exatamente, nós temos diversos equipamentos, né? Cada qual voltado a uma determinada atividade, que vão desde as máquinas de ar e peneira, onde são feitos os trabalhos grossos, digamos assim, a retirada de grandes sujidades, até trabalhos mais finos, como por exemplo a separação por densidade das sementes, que é o caso daquele equipamento que eu mostrei para vocês ali atrás. Aqui a gente mostrou a seleção do repolho, né? Exatamente. É o mesmo processo com outras sementes também? A grande maioria das brascas, como repolho, couve-flor e brócolis, são redondas. Então, são utilizadas um set de peneiras específicos para isso. Quando a gente vai trabalhar com tomate e outras culturas, mudam-se os tipos de peneira para poder atender. Além da densidade, da calibragem, o que mais acontece aqui? Nós podemos fazer a separação por colorimetria, né, que é uma outra das possibilidades, temos equipamentos para isso. Podemos fazer a separação das sementes por diâmetro, como a gente faz aqui, ou mesmo altura, nos equipamentos chamados trier, que é muito comum, utilizado em algumas sementes em especial, como cenoura e tudo mais. Aqui nessa etapa a gente viu sementes coloridas de beterraba. Tem a ver de ser beterraba ou não? Não, na verdade, segundo a legislação brasileira, todas as sementes que passam por tratamento, ela tem que receber uma coloração que a diferencie da semente normal. Única e exclusivamente, independente se for beterraba, se for cenoura, se for cebola, qualquer um dos produtos precisam receber uma coloração especial. O tratamento de sementes, ele visa a proteger essas sementes de fungos de solo. Então, na verdade, o que nós estamos fazendo? Estamos colocando uma pequena camada de fungicidas, tá? Visando a proteger essas sementes após o semeio e a eclosão das raízes do ataque de fungos. E essa proteção vai ser de acordo com os principais patógenos que atacam cada variedade? Na verdade, o complexo de fungos de solo, né, de forma geral, eles atacam a muitas culturas em especial, né? Então, o mesmo tratamento utilizado em beterraba é muito similar ao de cenoura, de cebola e de outras culturas aí que têm a mesma modalidade de plantio. Explica pra gente qual a finalidade da pelletização e quais os benefícios. Ok. O processo de pelletização, ele visa a transformar o tamanho de uma semente. Ele consiste em você pegar sementes muito pequenas e aumentar em tamanho, facilitando a vida do produtor, principalmente na atividade de semeio. A gente viu ali agora há pouco que tem cores diferentes. Qual o motivo? A questão da coloração dos nossos pellets de cenoura para os nossos pellets de alface é que, como os pellets de alface obrigatoriamente serão semeados em viveiros com substratos profissionais, nós não utilizamos mais o tratamento de sementes, ou seja, não é necessário fazer. Enquanto na cenoura, que nós sabemos que serão semeados no solo diretamente, é necessário o uso aí do tratamento para evitar problemas de campo. Aqui a fundo a gente consegue ver o pessoal embalando, né? Qual o cuidado da embalagem para poder garantir um produto de qualidade? Nós trabalhamos com embalagens herméticas que evitam as trocas gasosas entre as sementes e o meio. Dessa forma, nós conseguimos garantir a longevidade superior desses materiais. Vale lembrar que, além da embalagem, a forma de armazenamento também garantirá a longevidade das sementes. A validade da semente está intimamente ligada à questão do metabolismo dela. Então, se você pegar uma semente que foi produzida há minutos atrás e expor ela a uma situação de alto estresse, ou seja, alta temperatura, alta umidade relativa, você naturalmente diminui a longevidade desse material, né? A melhor forma de armazená-las é sim em temperaturas baixas e, se possível, com umidades relativas dentro aí da casa dos 30% de umidade relativa. E chegou a hora da despedida, mas lembre-se, para assistir este ou qualquer programa anterior, basta acessar nosso canal no YouTube. Fiquem com Deus e até semana que vem!